Olá, eu sou a Tayana Conrad. Começa agora mais um programa Alesp Cidadania. E para conversar com a gente hoje, eu trago aqui o deputado Gil Diniz. Ele que vai conversar um pouquinho com a gente sobre a vacinação, vai falar um pouquinho do projeto de lei também dele, o 655 de 2020. Seja muito bem-vindo, deputado, ao nosso programa. Obrigado, Tayana. Agradeço sempre o convite de vocês aqui da Rede Alesp. A família assiste todos os dias, somos telespectadores. Então, uma honra estar prestando aqui esses esclarecimentos. Tá certo, deputado. Eu queria que você já começasse, falando um pouquinho para a gente do seu projeto de lei. Explica para quem está em casa o que é o projeto de lei 655 de 2020. Olha, basicamente esse projeto nasceu no ano passado, quando alguns gestores por todo o Brasil começaram a discutir a obrigatoriedade da vacinação, que a vacinação teria que ser compulsória. E o que nós fizemos? Reunimos ali o corpo jurídico, elaboramos o projeto e protocolamos aqui na casa. Basicamente, o projeto é o seguinte: você não deve ser obrigado a tomar a vacina se assim não quiser. Você tem que se apresentar voluntariamente para vacinação. Então, o projeto ele fala ali da não obrigatoriedade, mas é claro, nós desejamos que quem assim desejar, que tenha o direito de se apresentar num posto de saúde e possa tomar a sua vacina. E, deputado, o senhor falou que surgiu essa ideia desse projeto de lei a partir de governantes que queriam obrigar a vacina. Falando aqui do estado de São Paulo, quando que surgiu essa ideia de colocar em prática esse projeto de lei? Olha, o governador de São Paulo, João Dória, sou oposição aqui na Assembleia Legislativa ao governo de São Paulo. Ele inclusive disse que se a população não estivesse cumprindo ali as medidas de distanciamento, ficando dentro de casa, ele usaria até a polícia militar contra essa população. Nós sabemos aí da questão do uso político da institucional, por exemplo, do Instituto Butantan. Então, nós começamos a ver essa movimentação do governo de São Paulo e de outros governadores. E escrevemos esse projeto. O engraçado, Tayana, é que outros deputados estaduais de outros estados praticamente copiaram o nosso projeto, claro, fazendo ali algumas adaptações ao seu estado. E nesses estados, por exemplo, Goiás, Minas Gerais, já foram aprovados e sancionados pelos seus governadores. Então, há estados que aprovaram um projeto similar ao nosso, e esses projetos vieram depois do nosso protocolado aqui na Assembleia, já foram sancionados e essa população não terá obrigatoriedade de ser vacinada. Lembrando, a vacina tem que ser disponível no posto de saúde para quem assim desejar. Então, que seja algo voluntário, que seja pelo convencimento e não pela força do Estado, inclusive ameaçando com a polícia militar nessa situação. Então, eu acho interessante, deputado, até a gente deixar bem claro, não é que o senhor é contra a vacina, o senhor é contra essa medida de obrigar as pessoas a ficarem dentro de casa, obrigarem as pessoas a tomar a vacina contra a vontade. Isso, desde o início, nós falamos que o remédio para o Covid-19 não poderia ser pior do que o próprio vírus. Então, nós não defendemos ali aquele isolamento horizontal, todo mundo fica em casa. Teve gestor que falou, olha, fica em casa, a economia a gente vê depois. Pelo contrário, a gente disse que a saúde teria que andar de mãos dadas com a economia. Então, não sou contra a vacina, de forma nenhuma. Há alguns parlamentares, claro, isso faz parte também do jogo político, que nos taxam de negacionistas e tudo mais, que nós não queremos que a população se vacine. É justamente o contrário. A vacina, essas que nós temos hoje, a vacina, a Coronavac, a vacina do Butantan, a Pfizer, a AstraZeneca, elas foram liberadas pela Anvisa no caráter emergencial. Então, há uma série ainda de análise, de estudo, para ser liberada de fato. Então, nesse momento, essas vacinas estão sendo liberadas emergencialmente. Então, mais uma vez, para quem nos rotula aí de negacionistas, somos contra a ciência e contra a vacina, mentira, fake news. Agora, nós não podemos permitir que a população seja obrigada a tomar essa vacina que ainda está numa fase experimental. Tá certo. E, deputado, explica também para quem tem casa, acho que é importante a gente explicar que existe todo um trâmite, que o senhor até falou, em outros estados, já foi até aprovado. Como que está a situação do seu PL aqui dentro da Assembleia? Aí faz parte daquele jogo político. Como eu disse, sou oposição ao governador. O projeto ele é protocolado aqui na casa, ele vai para o Diário Oficial, é publicado, ele fica por 5 sessões, basicamente 5 dias úteis ali sendo publicado, primeira sessão, segunda, terceira, quinta,
E depois, para ser emendado, né, se algum deputado quiser, por exemplo, tentar alterar, esse deputado vai ler ali o meu projeto e falar, olha, eu gostaria de alterar esse parágrafo. Por exemplo, eu quero fazer um substitutivo a esse projeto. Então ele tem, nessas 5 sessões, esse prazo para alterar, por exemplo, publicando novamente no Diário Oficial. Depois vai para a CCJ, vai para as comissões de mérito. Então, geralmente, CCJ vai para a Comissão de Finanças e Orçamento e depois para a Comissão de Mérito, né? Por exemplo, esse projeto vai para a Comissão de Saúde. Ele hoje está parado na Comissão de Constituição e Justiça. Como eu disse, faz parte ali do trâmite político também. O presidente da CCJ, não que ele esteja boicotando o meu projeto nesse momento, mas só para lembrar, é do PSDB, é da base do governador. Então, vai ter todo um convencimento, toda uma conversa ali com o Bragato, né, o presidente da CCJ, para que ele paute esse projeto. Primeiro ele vai ter que mandar para um relator, esse relator ele vai dar um parecer favorável ou não, os deputados votam ali e começa a tramitar CCJ, Finanças e Orçamento, Saúde, para depois ir para o plenário, aí os 94 deputados deliberam. Ele hoje ainda está na fase inicial, está na CCJ. Então a gente quer dar essa celeridade nesse momento. E como eu disse, né, alguns estados já adotaram o mesmo projeto. E dentro desse trâmite todo que o senhor acabou de explicar, qual que é a sua expectativa para a aprovação desse projeto? Você acha que ele vai acontecer até quando? Olha, eu acredito que a partir de março, ali, agora em março, né, para quem não acompanha aqui o trabalho na Assembleia, nós vamos ter a eleição da mesa diretora. Então, o deputado presidente Cauê Macris, né, vai entregar o bastão aí, está tendo várias articulações, o líder do governo, Carlão Pignatari, é candidato, o Major Meca, Coronel Telhado, são outros candidatos também que concorrem aí. Eu faço coro aí que os deputados votem no Major Meca, no Coronel Telhado, né, nós possamos oxigenar aqui a casa. Então, acredito que depois de março, aí, início de abril, o projeto já começa a ter uma tramitação célere. Lá para maio, no máximo, a gente consiga aprovar esse projeto. Tá certo, deputado. Já que a gente está falando de vacinação, pandemia, Covid, acho que é importante a gente perguntar. O que o senhor acha de tudo isso que está acontecendo no estado de São Paulo? Eu falo da classificação das fases que o governador tem colocado. Queria saber a sua posição sobre isso. Acho horrível, bizarro o que o governador tem feito. Ele diz que segue a ciência, segue alguns métodos, mas eu não consigo entender. Por exemplo, agora vai vir o carnaval. O prefeito, que é do partido do governador, ele suspendeu o ponto facultativo, porque se tiver ponto facultativo, as pessoas vão emendar o feriado e vai aglomerar. Só que no ano passado, eles adiantaram o feriado de 9 de julho, adiantaram inclusive o feriado de consciência negra e fizeram um super feriado, há menos de um ano. Então por que ano passado foi diferente e esse ano, olha, a curva aí, segundo eles, do Covid-19, está altíssima. Então não tem estratégia nenhuma, o plano do governo é não ter plano e o que a gente está vendo hoje, São Paulo tem mais de 53 mil mortos pelo Covid-19. No estado de São Paulo, são mais de 1.800.000 contaminados, pelo menos que fizeram o teste ali e deu positivo. Então a gente questiona essas medidas do governador. Os números só estão aumentando de infectados e de mortos. E ele continua tomando as mesmas medidas. Fase vermelha, fase laranja, não altera absolutamente nada. Agora vai voltar às escolas, né? Criançada longe da escola por mais de um ano. É quase uma geração perdida. Então, eu não concordo com ele. Dou parabéns aqui, né, a alguns prefeitos que se rebelaram contra o governador, prefeita de Bauru, a Suelen Rosinho, o prefeito de Mirandópolis, o Everton Sodário, que não acataram o decreto de fechamento total, como ele fez. Olha, depois das 8 da noite, fase vermelha, fecha comércio, fecha restaurante, fecha bar. No final de semana, sábado e domingo, fecha tudo novamente, quebrando aí os comércios nas cidades. Os prefeitos, o que eles fizeram? Ajustaram o decreto à realidade local. Mas o governador quer mandar tanto, inclusive nos municípios, que está chamando aí a prefeita, por exemplo, a Suelen Rosim, de vassala do presidente Bolsonaro, de negacionista, de terraplanista. Que absurdo isso. A prefeita foi eleita justamente com essas bandeiras e a população deu seu voto de confiança à prefeita que disse que faria isso que vem fazendo. Então é triste, né? Porque São Paulo, se tivesse fora do Brasil, se fosse um país, era o 14º país no número de mortes no mundo. Então, que governo que é baseado em ciência é esse? A gente faz uma oposição sistemática aqui na Assembleia de São Paulo, justamente questionando essas medidas que o governo vem fazendo. E só para finalizar, Tayana, já sei que já me estendi por muito tempo,
o governo cortou mais de 2 bilhões de recursos no orçamento de 2021 no estado de São Paulo. Será que é um governo realmente que está preocupado com a saúde da população? 2 bilhões nesse momento na área da saúde, cortou 12% do orçamento que ia para a Santa Casa e Hospital Filantrópico. Então, no mundo da fantasia, né, no mundo de Bob, do governador João Dória, é muito fácil, na propaganda é muito bonito, mas quem como eu passa num posto de saúde, né, não tem um plano de saúde, está vendo lá na ponta o caos que está a saúde no estado de São Paulo. E o senhor tocou também em outro ponto importante, acho que é a volta às aulas. Elas foram retomadas, né? Algumas escolas voltam agora na próxima segunda-feira, mas a gente sabe que também existe ainda um movimento aí para que as aulas não voltem. Exatamente. O que o senhor fala sobre esse movimento? A gente sabe que até aqui dentro da própria Assembleia a gente também sabe que alguns deputados são contra a volta às aulas. Sim, principalmente a pelegada do sindicato, né? Aquela galera que adora... por exemplo, tem um sindicato aqui de professores, se você ligar agora lá na praia, lá naquela colônia de férias, você vai conseguir marcar alguns dias para você tirar suas férias. Mas para voltar para a escola, aí não pode, aí tem Covid. O que fizeram com as nossas crianças nesse ano é surreal, é fora do comum. Só o Brasil, alguns governantes fizeram isso no mundo. Um ano dessas crianças fora da escola. É simplesmente absurdo. Como eu disse, é uma geração perdida. Tem criança, para vocês terem uma ideia, que vai para a escola, eu não acreditava muito nisso não, mas vi na prática, que vai para se alimentar, que vai para tomar merenda. Então, são as mesmas pessoas que quando nós chamamos para discussão aqui na Assembleia a educação domiciliar, o homeschool, a família, né, não ser criminalizada por tentar educar os seus filhos no lar, é lógico, com acompanhamento, com professores, esses pelegos do sindicato aí não querem. Aí agora que nós queremos aí a volta às aulas, olha, não pode, Covid. Um deputado que eu tenho várias divergências com ele, mas defende muito bem esse ponto, Daniel José, Partido Novo. Ele colocou muito bem da tribuna. A escola hoje, claro, respeitando os protocolos sanitários, é um dos espaços mais seguros para essas crianças. Onde estão essas crianças que estão fora da sala de aula? Ou você acha que elas estão dentro de casa, com o distanciamento ali do pai e da mãe? Você acha que ela não está na rua fazendo uma outra atividade e se expondo também? Então, a gente lamenta, né, por essas decisões políticas que foram tomadas por nossos gestores, mas ainda bem que nesse momento tiveram, ainda que torcendo o nariz, a vontade, né, foram empurrados aí pelas famílias, pelos pais aqui no estado de São Paulo. Voltou às aulas agora na rede privada, vai voltar agora às aulas na rede pública, né, e nós vamos acompanhar todo esse processo. Mas eu defendo sim que nesse momento as aulas voltem, porque nossas crianças estão perdendo aí não só o ensino, né, o saber ali, a língua portuguesa, a matemática, mas estão num processo de quase prisão dentro de casa, onde elas ligam a TV e só vê Covid, 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 morte, 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 morte. Eu vejo isso dentro de casa com os meus filhos. O desespero, o pânico que muitas vezes dá nessa criança. Porque parece que não tem mais um mundo lá fora. Parece que acabou. E não é verdade. Então, que essas voltas às aulas sejam com responsabilidade, claro, tendo todo esse protocolo aí seguido nas escolas, da rede privada, da rede pública, que nossas crianças retomem aí a normalidade. E o senhor defende a volta às aulas presencial, né? Porque a gente sabe que ainda na rede privada, algumas escolas voltaram, mas voltaram de forma híbrida, né? Dividindo turmas. Não, defendo a volta. Nesse ano que passou, 2020, teve a tentativa, pelo menos, do ensino ali online e tudo mais. A gente sabe, principalmente a rede particular, ela tem uma estrutura que ela consegue propiciar para os alunos pelo menos um mínimo de um padrão de qualidade. A rede pública, eu que vim da escola pública, olha, desculpa, acreditar que os alunos da rede pública, ainda que com tablet dado pela prefeitura, como fez, o governo não fez, e com chip, olha, tem região da Grande São Paulo que nenhuma operadora funciona. Como é que vai chegar o sinal de internet lá para essa criança acessar e ter essa aula? Desculpa, não tem. O professor não tem estrutura dentro da sua casa para montar ali uma aula com qualidade. É uma falácia. Então eu defendo a volta da aula presencial. Na escola privada voltou presencial, mas online também, tá? De uma maneira híbrida. Mas eu gostaria que nos próximos dias aí voltasse de uma maneira definitiva presencial. A escola hoje, para as nossas crianças, é um dos ambientes mais seguros para elas estarem. E, deputado, existe aí, né, o senhor falou até dessa curva que, segundo o governo, só aumenta.
O senhor acha que se deve mesmo às festas de final de ano? Ou é algo que não está claro ainda? Se é por causa de festa de final de ano, se é por conta de aglomeração de eleição? Olha, é engraçado, né? Você tocou bem. Para se reunir no final do ano, para celebrar o Natal, por exemplo, ali com a sua família, eu que sou cristão, nós celebramos o nascimento de Jesus Cristo. Muitos aí nos criticaram, olha, não pode, 3, 4 pessoas por casa. Mas na eleição estava todo mundo ali, principalmente os que venceram, né? Comemorando, se abraçando, aglomerando. Na própria campanha eleitoral, todo mundo na rua, panfletando, adesivando. Mas acredito que essa questão do vírus não tem... A gente precisa falar a verdade para a nossa população. Em qualquer momento, em um dado momento, você vai acabar sendo contaminado por esse vírus. Agora, o que nós precisamos fazer? Tomar o cuidado com as principais, né? Eu colocaria aqui, as principais categorias de risco, né? Principalmente os idosos. Então, eu acho que é um processo normal do vírus se espalhando, né? pela comunidade, pela sociedade. É claro que a gente pode tentar evitar ao máximo, mas em dado momento a gente vai ser contaminado. Mas o que a gente não pode deixar é esse discurso de derrota, né? Olha, morte, 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 olha, vai morrer. Ano passado, o que a gente viu? O prefeito comprando caixão, abrindo cova no cemitério e falando, se você sair de casa, você vai morrer. A gente não pode deixar esse discurso vencer. Temos aí no Brasil alguns milhões de contaminados, mas nós temos outros milhões de recuperados. A gente não pode esquecer disso. Então, acredito que é um processo natural desse vírus, mas de qualquer outro vírus. A contaminação, agora o que a gente precisa ter são os cuidados. E eu também não sou da linha, né, de alguns gestores, por exemplo, o ex-ministro da Saúde, Mandetta, de, olha, fique em casa, só vai no médico quando você estiver com falta de ar. Quando tiver com falta de ar, filhão, é tarde demais. Então, tem aí todo o cuidado, a questão do álcool gel, da própria máscara, né, para quem acredita. O distanciamento é necessário, mas a gente não pode, né, nesse momento, se desesperar. Tem muita gente que não tem condições de ficar dentro de casa sem ir trabalhar. Então vai ter que pegar um transporte coletivo, vai ter que pegar um ônibus, vai ter que pegar um metrô. Se não for, vai fazer o quê? Vai morrer de fome? Então tem muita gente que está, entre aspas, né, se arriscando, né, a ser contaminado porque o vírus da fome é muito pior. E nenhum pai quer ver o seu filho aí passando fome. Verdade, deputado. E agora a gente falando um pouquinho das questões do trabalho que o governo do estado vem fazendo, eu queria que o senhor colocasse aqui a sua posição, principalmente a questão da compra de insumos, né? A gente sabe que chegou ontem de Pequim, aqui no aeroporto de Viracopos, alguns insumos para mais vacinas. Qual é a sua posição sobre isso? O senhor parabeniza o governo? Queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Olha, o governo tem que fazer a sua parte, né? Foi eleito justamente por isso. O governador apostou aí nessa vacina e a gente está nesse processo de vacinação. Mas eu chamo a atenção para a vacinação, mas chamo a atenção também para os bilhões de reais que o governo federal mandou para São Paulo e para os outros estados também. E que, por exemplo, cadê os materiais que foram comprados com recurso federal, por exemplo? Cadê os respiradores? Cadê as UTIs? As cidades ou as regiões ali metropolitanas, elas são classificadas nas suas fases, fase vermelha, fase laranja, fase amarela, fase verde, por exemplo, pelo número de leitos disponíveis que tem. Então você olha aí, por exemplo, olha, a cidade X, ela vai para a fase vermelha porque 90% das UTIs estão ali ocupadas. Ora, por que não se abre mais UTIs? Ora, esse número se manteve ou diminuiu? Porque o que nós vimos foram hospitais de campanha sendo desmontados há meses atrás. Aí depois disso, começou uma segunda onda, né? Segundo aí o governo do estado de São Paulo. Mas cadê esse equipamento? Cadê esses enfermeiros? Onde estão esses médicos? Então, o que nós pedimos desde o início, lá atrás, que o fortalecimento da nossa rede pública de saúde aqui no estado de São Paulo se desse nos hospitais que já existem. Fazendo o quê? Abrindo leitos, abrindo aí algumas alas dos hospitais que estão fechados. E o que a gente vê nesse momento, Tayana, é justamente o contrário. São hospitais aí com risco de serem fechados. São prontos-socorros, o Major Meca estava denunciando hoje da tribuna, que estão sendo fechados. Então, como que a gente pode permitir que nesse momento de pandemia, pronto-socorro seja fechado? Não tem como. Vou te dar aqui mais um dado aqui. Foi o remédio genérico no estado de São Paulo, ele teve o seu ICMS, o seu imposto,
aumentado. Pô, justamente num período de pandemia, onde os mais pobres estão sofrendo com isso, pô, quem compra remédio genérico? A população mais pobre, mais carente. Teve aí o seu ICMS majorado. Diz o governador que voltou atrás, fez um decreto ali meia boca, voltou atrás, porque a pressão popular foi muito grande. A gente não pode permitir isso. O que a gente faz aqui na Assembleia? Fiscaliza. Todo dia eu leio o Diário Oficial, todo dia vejo aí o que o governador vem fazendo e coloco ali as demandas. Mando requerimento de informação, faço as minhas indicações, vou em loco, vou nos hospitais, vou nos batalhões, nas delegacias, fiscalizar se realmente esse recurso tem sido empenhado nesse momento. Deputado, então o senhor acha que foi precipitado o fechamento dos hospitais de campanha ou o senhor acha que talvez a gente, na verdade acho que há anos a gente já devia ter investido mais nos hospitais que a gente já tem, né? Mas o senhor acha que foi precipitada essa decisão de fechar os hospitais de campanha? Não, acredito que precipitado foi a decisão de criar os hospitais de campanha em detrimento dos hospitais que nós já temos. A nossa solicitação lá no início foi justamente ampliar esses hospitais que nós já temos. Então, abrir alas, abrir hospitais. Tem o Hospital Sorocabana aqui em São Paulo, lá na região ali da Lapa, para quem conhece aqui a capital, estava fechado há muito tempo. Então, o que nós solicitamos foi justamente isso, o fortalecimento da nossa rede que nós já temos, o investimento nesses hospitais, que se abrissem UTIs nesses hospitais. Mas já que a decisão foi de abrir hospitais de campanha, e olha só, tenho muita crítica a isso, fui fiscalizar muito isso aí, teve muito rolo, a gente brinca, né, aí nos bastidores, né? Muito hospital de campanha levantou, não teve aí tanta demanda assim naquele momento, mas a gente estava em ano eleitoral, né? Olha só, ninguém mais fala em hospital de campanha, criação de leito hospitalar, por exemplo. Então, acho que a medida equivocada naquele momento foi a criação dos hospitais de campanha. Porém, a gente dá uma colher de chá, entre aspas, por quê? Era tudo muito novo também. Mas o que nós queremos nesse momento é o fortalecimento da nossa rede pública estadual, dos nossos hospitais regionais, da rede SUS, mas com um corte de 2 bilhões no orçamento, acho que não vai ter fortalecimento coisa nenhuma, vai ter mais cortes nesses hospitais. É o que a gente vem fazendo, fiscalizando e denunciando da tribuna e tomando os meios necessários para que esses leitos, esses hospitais não sejam fechados. Deputado, sei que a gente está falando aqui de saúde, né, de pandemia, de vacinação, mas eu queria falar também um pouquinho do seu mandato. Queria que o senhor falasse quais as propostas que o senhor tem agora para esse ano de 2021, embora também é um ano que ainda temos pandemia, então acho que tem muita coisa para fazer na área da saúde, né? Olha, a minha primeira prioridade desse ano, né? Ontem o presidente Cauê Macris, ele autografou um projeto de lei, o 299 de 2020, e mandou para o governador, que é o autógrafo, né? Nós aprovamos, os deputados aprovaram aqui, tornar as igrejas como serviço essencial no estado de São Paulo em períodos de pandemia como esse que nós vivemos. Igrejas que fazem um serviço social fantástico. Independente se é igreja católica, evangélica, espírita, se é muçulmano, qualquer igreja. Por quê? Porque são entidades que chegam muitas vezes onde o Estado não consegue chegar, principalmente nas periferias. Por que eu falo da minha prioridade? Porque esse projeto ele está no Palácio dos Bandeirantes e o governador tem que sancionar. Então ele pode tanto sancionar como vetar. Então eu espero, né, que não tenha o boicote político nesse momento, que o governador olhe para a realidade do nosso povo, né, desses voluntários que não podem ter aí as suas igrejas fechadas, que auxiliam, inclusive, o Estado nesse momento, e sancione esse projeto. Se não tiver coragem de sancionar um projeto do deputado Gil Diniz, declaradamente oposição ao governador aqui na Assembleia, que deixe passar o prazo regimental, que Cauê Macris aqui, ele sanciona na Assembleia de São Paulo. Então, a minha prioridade nesse momento é justamente a sanção desse projeto e, no decorrer do ano, fiscalizar o governo estadual, fiscalizar esses contratos. Hoje teve denúncia da tribuna, contrato aí de 100 milhões em publicidade do governo estadual. Então, eu não acho que publicidade é um serviço essencial. Eu pegaria esses 100 milhões e mandaria aí, colocar leitos de UTI, por exemplo, para não fechar o comércio de várias cidades pela Grande São Paulo ou pelo interior do estado. Então, a ideia desse seu projeto sobre as igrejas porque as igrejas também ajudam, né, muitas famílias na questão até de alimentação, Sim. né? Justamente, né? A ideia é que a igreja, ela, além de levar o pão espiritual, além de levar esse conforto para essas famílias nesse momento de extrema dificuldade,
as igrejas levam esse alimento material. Eu sou pernambucano, cheguei em São Paulo no ano de 1995 e a igreja, sou católico, a igreja nos ajudou minha família de uma maneira fundamental para a gente ter os meios naquele momento. Participei de vários movimentos dentro da igreja, onde nós íamos ali na favela entregar uma cesta básica, entregar um agasalho. Então, esse trabalho que sempre foi feito por essas igrejas continua sendo feito nesse momento. Só que o governo de São Paulo não considera as igrejas uma atividade essencial. Então, vou te dar um exemplo. Domingo, você não pode ir no seu culto, você não pode ir na missa, vai estar fechado. Se continuar a fase vermelha como o governador estava fazendo aqui no estado, acabou. Esses dias, a missa em celebração ao aniversário de Dom Bertrand de Orleans em Bragança, aqui próximo, paróquia Nossa Senhora do Brasil. O padre teve o cuidado de colocar a missa às 18 horas, porque se colocasse às 18h30, podia dar 20 horas e podia tomar uma penalização do governo. Olha que absurdo que a gente chegou. Então, a gente não pode tratar esse serviço religioso, essas pessoas que têm um trabalho fundamental nesse momento, como criminosas, como se criminosas fossem. É engraçado, porque na periferia, de onde eu vim, de onde eu estou toda semana, baile funk corre solto, não tem jeito. E você acaba jogando essas pessoas, por exemplo, um dono de bar, uma cabeleireira, para ilegalidade, entre aspas, né? Essa pessoa vai continuar trabalhando, vai trabalhar com a porta fechada, vai fazer uma série de coisas que com a porta aberta ela não faria, não teria essa aglomeração, por exemplo. Eu te dou um exemplo, né? Estava no centro de São Paulo esses dias, fui num clube de tiro, sou atirador. Do lado do clube de tiro tinha uma cabeleireira com a porta fechada. Estou lá conversando com meus amigos, do nada a porta se abre e a dona do estabelecimento sai olhando para um lado e para o outro, como se estivesse fazendo alguma coisa errada. Ela estava com um cliente lá dentro, coitada. É o ganha-pão dela. Se ela não trabalhar, ela não pagou aluguel, ela vai fechar. Fechando, o que acontece? Mais uma família passando necessidade. Costumo dizer aqui, o Estado está quebrando a nossa perna, comprando a muleta com o nosso dinheiro, com o dinheiro do pagador de imposto e nos oferecendo essa muleta logo em seguida. Deputado, para a gente finalizar aqui nossa entrevista, né, conta pra gente. O senhor hoje se encontra sem partido. O senhor pretende ir para algum partido esse ano? Como que está esse andamento? É muito difícil fazer seu trabalho aqui hoje sem ter um partido? O nosso sistema ele é partidário, né? O cargo proporcional, que são os cargos de deputado, vereador, eles pertencem ao partido. Fui expulso, tenho o meu mandato, mas os espaços na casa pertencem aos partidos. Então, eu não posso participar, por exemplo, das comissões. Não tem uma comissão que eu seja um membro titular, que eu possa votar e tudo mais. Então, vou fazendo o meu trabalho aí na medida do possível, porém, é importante ter essa agremiação partidária. Não que esteja prejudicando o meu mandato. Eu tenho que ser um deputado bastante atuante. Mas logo mais a gente vai entrar num partido, estou esperando a orientação do presidente Bolsonaro, que também está sem partido, né? Mas diferente de mim, ele saiu do PSL. Eu não pude sair porque o partido poderia pedir o meu mandato. O partido me expulsou. E por que ele me expulsou? Porque eu disse que eu era Bolsonaro, eu não era PSL. Então, graças a Deus aí, me expulsaram. Estou esperando agora a orientação do presidente. Ele entrando no partido, a gente vai logo em seguida. Vão vir outros deputados também para esse novo partido, e a gente segue aqui, né? Tentando fazer o nosso trabalho no plenário, ainda que não tenha um tempo de liderança partidário, o nosso tempo seja limitado, não posso pedir verificação de votação, derrubar uma sessão por conta da verificação, mas a gente tenta ali articular com os nossos pares, né, os deputados que são simpáticos à nossa pessoa, ao nosso mandato, e o trabalho vem saindo com toda dificuldade de não estar no partido. Tá certo, deputado. Eu queria agradecer a sua presença aqui no nosso programa mais uma vez. Esse foi mais um Alesp Cidadania. Para você rever esse programa, acesse a nossa plataforma no YouTube da Rede Alesp. Muito obrigada e até um próximo programa. Tchau, tchau.